Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora! Dia a dia de parola! Olá, galera Parolover! Bem-vindos de volta a mais uma roda de parola número 177. Estamos avançando no tema chamado e nessa semana a ideia é a gente conversar sobre vivendo no chamado. No bloco passado nós falamos a respeito dos desafios de viver no chamado e nesse segundo bloco aqui nós vamos falar sobre as bênçãos de viver o chamado que Deus tem proposto para cada um de nós. Bom, meninos, a gente falou bastante sobre os desafios, e é normal que a gente acabe, talvez em alguns momentos, dando mais ênfase a isso, porque eu acho que é meio que natural do ser humano a gente olhar primeiramente o copo meio vazio, né? Então a gente olha primeiro as dificuldades para depois olhar a parte boa, vamos dizer assim. Mas a verdade também é que aquele que vive dentro do chamado, e aí eu vou usar um termo evangeliquez, que a gente sempre usa, que talvez muitas pessoas não entendam, que é o viver no centro da vontade de Deus, né? Aqueles que vivem no centro da vontade de Deus, existem bênçãos especiais reservadas para isso? Ou isso talvez seja só uma figura de linguagem, né, para trazer mais valor, trazer mais peso, trazer mais emoção para viver no chamado? E eu faço essa pergunta, sinceramente, para vocês, porque assim, eu fico tentando imaginar o que poderia ser uma bênção maior do que viver em intimidade com o próprio Cristo. Porque, para mim, viver o chamado na sua plenitude é, como nós dissemos na palavra passada, alguém que consegue discernir a voz de Deus, e muito mais do que isso, ele consegue usufruir da intimidade do próprio Senhor no seu dia a dia. Então, quando fala para mim assim, bênçãos do chamado, eu falo assim, o que pode ser mais bênção do que usufruir da presença diária do Senhor? Mas eu estou muito curioso para escutar vocês um pouquinho dessa outro viés, vamos dizer assim, né? O outro lado da moeda, porque se existe desafio, também tem bênção. Eu quero começar, talvez, deixando claro alguns pontos aqui, né? Por óbvio, se nós pegarmos a lei da tribo de Levi, eles não tinham herança, né? Porque a porção deles era o próprio Senhor. Eu acho que a gente pode começar por aqui. De fato, esse sentimento ele deve abranger todo cristão, né? Porque todas as nossas fontes, todas as nossas origens estão nele. Mas se a gente pegar lá em Êxodo, capítulo 23, verso 25, diz algo que a gente pode começar a trilhar um caminho aqui, que aí vai nos dizer a respeito de que, como ministros da casa, nós somos também abençoados, e essa bênção, que enriquece e não traz dor, ela vai dizer respeito ao modo como a própria palavra vai nos dizer. A palavra diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio a enfermidade. Então, esse texto ele já dá para nós um pontapé, dizendo o seguinte: olha, o Senhor ele está garantindo a tua provisão, porque aquele que envia para a missão, ele te confere a provisão. E aqui nós vamos ter, basicamente, os pilares daquilo que lá em Mateus capítulo 6 vai dizer, olha, o gentio, o ímpio, ele procura por bênçãos. Mas o Senhor, se você buscá-lo em primeiro lugar, todas essas coisas aqui ele já está te garantindo, né? Então, isso para nós já é algo importante, porque isso já fala para nós a respeito do caráter de Deus. Ou seja, ele me levantou, ele te levantou, e porque ele me levantou e te levantou, agora também ele vai dar a provisão para que você cumpra o teu chamado. Ou seja, não é aquela aventura. Agora, um ponto importante. Você citou, não sei se no primeiro bloco ou no início desse, acho que foi no final do último bloco,
onde você disse basicamente o seguinte, que a igreja local é a igreja que dá a publicidade, você falou em outras palavras, a publicidade do chamado, ou a referenda o chamado, né? Essa visão é uma visão da própria igreja que eu congrego. E isso acaba, muitas vezes, frustrando alguns ministros. Né? A brincadeira que eu fiz, o pastor outro dia me chamou, o pastor Wilson, eu olhei para ele e falei, não, desculpa, professor Wilson, eu não gosto de chamar de pastor. Ele não se importa com o título. Mas existem pessoas que requerem o título. Né? Então, isso já começa a ser esse lado. Mas nós não podemos esquecer o que Paulo também ele vai dizer quando, no final, se eu não me engano, no final de Coríntios, agora me perdi aqui no endereço, ele vai dizer o seguinte, olha, nós quase fomos levados à morte quando nós fomos levar o evangelho. Ou seja, de novo aquilo que a gente falou na última parola, muitas vezes nós estamos glamorizando, colocando muito glamour em cima do ministério hoje. Infelizmente hoje a gente tem visto isso, quando na verdade o ministério não tem glamour, ele tem serviço, ele chama-se serviço. Né? Agora, também tem um outro ponto, porque Paulo, se eu não me engano, escrevendo a Timóteo, ele diz assim que digno é o obreiro, o ministro, de receber duplos honorários, porque ele se enfada no ensino e no estudar da palavra. Então, ou seja, vou tomar o exemplo do Paulinho, que é o único que exerce o ministério em tempo integral. Não que nós dois não merecêssemos isso, mas vamos pegar o Paulinho, porque de fato seria mais a realidade entre nós aqui. Ele se dedica o tempo todo, integralmente, no seu chamado. Então ele é digno de receber duplo honorário. Você pode não gostar do que você está ouvindo, você ouvinte, mas é o que a palavra diz. Por quê? Ele está se dedicando no estudo da palavra, na oração, em gastar e se desgastar pelas suas ovelhas. Ele sai para cima e para baixo. Quantas vezes você que está nos ouvindo e nos assistindo, você não sabe o que acontece nos bastidores? Muitas vezes a gente faz a brincadeira que o Arthur ele não está aqui porque ele está jogando bilhar, que o Paulinho não está aqui porque ele está jogando truco. Mas, na verdade, muitas vezes o Paulinho ele não pôde estar aqui conosco porque muitas vezes ele fala assim, gente, eu estou indo socorrer uma família. E aí eu te faço uma pergunta, você que está nos ouvindo e nos assistindo. Você, de fato e de verdade, você acha que isso não enseja duplos honorários? Infelizmente, no dia de hoje, Arthur, por conta de maus testemunhos que a gente vê, de mercadores da unção, quando a gente vai falar a respeito de ministros íntegros, decentes, que vivem de acordo com a palavra, em santificação, perseverando no seu chamado, de fato, de verdade, são dignos de duplos honorários, de receber a sua prebenda de forma legítima e honrosa. E aí a gente volta para Êxodo 23, 25. Porque você imagina o Paulinho, pegando o exemplo do Paulinho, porque é o que vive de modo integral aqui entre nós três. Ele tem uma família para cuidar. Mas quantas vezes no meio da madrugada ele não pula da cama para socorrer alguém que está tentando um suicídio, que está tentando fazer algo, sabe? Aí vem aquela história. O homem chegou na igreja, bateu no gabinete do pastor, viu que o pastor estava orando, lendo a palavra e fala, pastor, já que você não está fazendo nada, você não pode me ajudar? Porque muitas vezes, por uma... E aí vem aquilo que a gente conversou sobre Sambalá e Tobias, né? Muitas vezes as pessoas, por não entenderem o que é o chamado ministerial, julgam que existe uma pessoa ociosa, quando, na verdade, gente, as poucas vezes que eu sou chamado para um aconselhamento, que não é minha rotina, porque o meu chamado não é esse,
Mas às vezes Deus ele me dá o favor e graça de fazer isso. Não é fácil. Não é fácil. Então, Arthur, para eu empacotar aqui, eu vejo que existe uma bênção. Mas essa bênção, assim como certa vez Billy Graham disse sobre o discipulado, que a salvação é de graça, mas o discipulado custa. O ministério também custa para aqueles que levam o ministério a sério, o ministério de forma íntegra. Isso custa família, isso custa filhos, isso custa muitas vezes muito joelho no chão. E só Deus no secreto para ver aquele homem, aquela mulher de Deus, dobrando os joelhos, rasgando estrada, indo para um lado e para o outro, só para fazer um aconselhamento. Só para fazer um aconselhamento, não é só um aconselhamento, uma palavra. Para Jesus não precisava passar por Samaria. Ele faz um caminho completamente doido, só para salvar uma mulher, a primeira missionária da Bíblia. Então eu acho que isso é uma grande bênção, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Em cima da tua pergunta, Arthur, eu acho que o testemunho de quem vive o chamado, ele já seria, quem sabe, 50% da resposta. Particularmente, nós três aqui, nós quatro, né? Acrescentando o Xandão também no bate-papo, e alguns outros amigos destes mesmos paroleiros aqui, vivem chamado há, no mínimo, 2 dezenas de anos, né? Vivem conscientes do seu chamado e empenhados no seu chamado. Então, testemunhos de que estar no ambiente do chamado é uma bênção, não faltam, né? Eu lido com ministros de todas as áreas, de uma forma bastante intensa eu lido com pastores, e o testemunho do exercício do chamado, da bênção no exercício do chamado, é algo tremendo. Assim como também é real o testemunho de pessoas que se entristeceram algum momento porque, no fundo, deixaram o chamado escapulir e se ocuparam de outras coisas que não o seu exercício de ofício, né? Então, são duas realidades que não deixam eu pensar de outra forma, senão, de maneira conclusiva, acreditar que, sim, é uma bênção o chamado. No entanto, eu julgo que fundamentar isso com a palavra do Senhor seja algo essencial. E na hora que você lançou a pergunta, o texto que me veio à memória foi esse de 1 Pedro capítulo 2, a partir do versículo 21. Olha o que a palavra diz. Para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-os... Olha, presta atenção. A bênção no passado, no presente e no futuro. Né? A bênção do exercício do chamado no passado, no presente e no futuro. Para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, passado, né? Deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisaduras, aqui é presente e futuro. Versículo 22, ele não cometeu pecado, passado, nem em sua boca se achou engano, passado. Quando foi injuriado, não injuriava, passado, né? E quando padecia, não ameaçava, isso é passado. Antes, entregava-se àquele que julga justamente, passado. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, passado, para que, mortos para os pecados, isso daqui já é presente e futuro, pudéssemos viver a justiça, pelas suas feridas fomos sarados. Isso é presente e futuro. Pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das suas almas. Presente e futuro. Então, passado, presente e futuro tem a garantia da bênção do Senhor.
Agora, olha como Pedro começa esse bloquinho aqui. Diz: para isso vocês foram chamados. E ele não vai fazer aqui um discurso de especificidade ministerial, mas ele vai fazer um discurso de princípio naquilo que diz respeito à raiz de todo o exercício ministerial. Todo exercício ministerial pressupõe uma bênção que já foi depositada lá no Senhor, lá através do Senhor que me chamou. Já foi depositada no ministério de Jesus. Enquanto Jesus exercia o seu ministério nesta terra, ele já depositava, ele já deixava depositada a bênção do meu ministério hoje. Por quê? Porque o ministério de Jesus era parâmetro para o meu. O ensino de Jesus era parâmetro para o meu ensino. A forma de vida de Jesus era parâmetro para a minha forma de vida. O caráter de Jesus é parâmetro para o meu caráter. Então, a bênção de eu não partir do zero, a bênção de eu não andar sozinho, a bênção de eu não ter referência, de eu ter referência, né, de eu ter um exemplo a ser copiado, essa bênção já é assegurada desde Cristo, quando o ministério dele foi exercido. E além de tudo isso, a bênção da presença. Estou convosco todos os dias, Mateus 28:20, todos os dias até a consumação do século. Você quer uma bênção maior do que essa? Né? Então, ele que preparou tudo isso no passado, diz: eu estou com você agora, e isso não é para este momento, mas até a consumação do século, passado, presente e futuro, de uma bênção assegurada para o ministério que eu executo hoje. Então, isso é tremendo, né? A bênção do Senhor, ela rompe com o nosso entendimento cronológico. A bênção do Senhor sobre o chamado rompe com o cronos, né? E avança para a perspectiva da obediência kairótica, para a perspectiva da obediência que excede o nosso entendimento de tempo e espaço, né? Nós somos abençoados no exercício do chamado desde Cristo, desde antes do nosso chamado existir. Eu estava até, quando você falava aqui, eu estava pesquisando 2 textos aqui que me vieram no coração enquanto vocês falavam. Um deles, a respeito do prêmio, né, da bênção, vamos entender aqui o prêmio como algo futuro também, como o Lucinho também tinha alertado. Eu, particularmente, não vejo nada de errado em a gente almejar um prêmio, almejar algo, uma bênção especial, pelo que a gente está servindo, apesar de esse não ser o objetivo principal. Mas saber que isso acontece é uma motivação importante. E o próprio apóstolo Paulo vai lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, ele vai falar naquele famoso texto, né, assim: eu prossigo para o final da corrida, eu prossigo para o alvo, e aí ele fala qual é o objetivo dele. Ele fala: a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Ou seja, existe uma recompensa, existe um prêmio que nos aguarda para aqueles que atendem ao chamado, né? Mas também, para mim, é importante ressaltar, assim como você falou, Paulinho, que esse depósito ele já foi dado antes, né? Segundo a carta a Timóteo, o apóstolo Paulo vai falar também no capítulo 1, versículo 9, que Deus nos deu tudo antes mesmo de existir. Já é um prêmio prévio, né? Já é algo especial. Mas uma coisa que eu acho que a gente podia assim, destacar hoje, e aí eu quero gentilmente aqui trocar a palavra bênção por uma outra palavra, que muitas vezes, para muitas pessoas, a palavra bênção pode significar coisas materiais, ou pode significar benefícios aqui nessa terra. Mas eu gosto muito de usar uma outra expressão que chama-se o favor do Senhor. E eu acho que aqui é que está a grande chave, né? Porque devemos procurar estar no centro da vontade de Deus? Porque exatamente nesse lugar está o favor do Senhor. E a gente sabe que, estando nesse lugar, a maioria das coisas nos vai favoravelmente bem. A gente sabe que a gente estando debaixo do chamado, estando dentro do chamado, né,
portas se abrem, janelas se abrem, oportunidades acontecem. É claro que existem oposições, existem situações que a gente vai precisar aprender a contornar, mas mesmo nesses momentos de adversidade, é claro que a gente percebe a mão do Senhor, o favor do Senhor, a graça de Deus, para que a gente consiga se desvencilhar dessas situações. Então, para mim, gente, a maior bênção que a gente poderia ter estando atendendo ao chamado é saber que a mão do Senhor está nos guiando por esse processo. Esse processo, muitas vezes, de altos e baixos, né, de caminhos largos e caminhos estreitos, mas que a mão do Senhor está conosco. Will, você quer complementar mais alguma coisa para a gente encerrar esse bloco? Para mim, vocês foram sensacionais. Eu só quero fazer um comentário. A Bíblia que você leu foi a NVT. E fico feliz porque você não foi cancelado nem censurado por alguns aqui. Mas, tanto a NVT como a NAA são traduções aprovadas pelo nosso oráculo. Aliás, informações como essa você vai ter no curso online Introdução à Interpretação Bíblica. Lá o oráculo fala exatamente sobre essa questão das versões. Inclusive, ele cita lá, todos os textos que ele cita é na versão NAA. Você sabe, meninas, agora, brincadeiras à parte, né? Eu tenho aqui na minha igreja local uma escala, eu e a Priscila, de tempos em tempos, que a gente serve na livraria aqui da igreja. E é muito comum, nas semanas que a gente está servindo ali, as pessoas virem comprar a Bíblia e perguntarem para mim, mas qual é a melhor tradução para eu poder comprar? Eu falei assim, olha, é a sua primeira Bíblia, é a sua Bíblia de apoio, é a sua Bíblia de leitura diária, é a sua Bíblia de estudo, e dependendo do seu objetivo, eu posso te sugerir uma tradução diferente. Mas 90% dos casos hoje eu tenho recomendado a NVT, que, aliás, é uma excelente tradução. Fica aqui a minha sugestão para todos nós. Meninos, vamos chegar ao final aqui, então, deste segundo bloco da Parola 177. Só um minuto. Tradução não, versão essa daí. Essa é versão, essa não é tradução. O que eu falei, tá vendo? Nova Pronto. Versão cancelada. É só você saber Cancelado. sigla, né? Poxa vida. Nós vamos chegar aqui, então, ao final da Parola 177, dentro do tema chamado. Nessa semana, falamos a respeito de viver o chamado, os desafios e as bênçãos daquele que vive o seu chamado. Siga-nos nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube e também nas principais plataformas de podcast. A gente está em todas. Pode escolher a que melhor você, a que mais você gostar. Mas o importante é você estar por dentro. Deixa aqui o seu joinha, compartilha. E semana que vem estaremos de volta, se Deus quiser, com mais uma parola desse tema. Esperamos você até lá. Tchau, tchau.